Eu vou chamar aqui de 3 Cs: confissão, compaixão e confiança. Hebreus 4, versículo 14, fala assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Amém? O que é confissão, pastor? É confessar o pecado? Não, né? Confissão somente, né? Confissão significa falar a mesma coisa. Quem fez aí o curso Fé vai lembrar. Lembramos? Não lembro qual é o número da lição, mas tem uma que é a nossa confissão. Lembra? Né? Que ali ele explica que em grego é homo significa mesmo, né? Homologeu. Logeu é palavra, né? Então, significa falar o mesmo. Amém? Então, o que é confessar? É falar o mesmo. Se Jesus, é nosso sumo sacerdote, o que é a nossa confissão? É falar o quê? O mesmo que ele. Amém? Ou seja, é falar o mesmo que a palavra de Deus. A gente hoje não tem muito entendimento, né, irmãos? Porque a gente não é judeu, mas o pessoal sabia quando ele falava do sumo sacerdote, de templo, né? Aqui embaixo tinha o sumo sacerdote, que ele entrava lá na tenda e depois no templo, né, irmãos? Uma vez no ano, né? E lá então ele derramava na tampa da arca o sangue de um touro, ou o sangue de um animal, de uma ovelha, né? E aquele sangue fazia o que, irmãos? Ele cobria o povo. Ele não perdoava o povo, ele cobria o povo. Ele dava, né? Daí que vem a palavra Yom Kippur, vem dia da expiação, ou cobertura, né? Kippur é caporé, cobertura. Então, é o dia da cobertura. Amém? Mas o povo não estava realmente mudado. Eles estavam o quê? Perdoados, entre aspas, por mais um ano, digamos assim. E o sumo sacerdote, então, ele fazia isso. Só ele podia fazer isso. Amém? Aqui fala, né, irmãos, que nosso sumo sacerdote, que é Jesus, não entrou num templo humano. Até porque lembra que ele veio segundo Judá. E ninguém de Judá entraria no templo, né? Lá dentro. Mas ele entrou o quê? No próprio céu. Então há um lugar no céu onde Jesus entrou como nosso representante. Glória a Deus, né? E como nós falamos semana passada, como ele não morre, ele não tem que passar o quê? Para ninguém. Por isso que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o quê? Eternamente. Por isso que a confissão do crente, que é falar a mesma coisa, ela tinha que ser a mesma ontem, hoje e vai ter que ser eternamente. O que valia 3.000 anos atrás, vale hoje para nós. O que vale hoje para nós, daqui a 5.000 anos, se é que vai existir o mundo, né? Quem sabe os arqueólogos vão achar essa gravação, né? Falando assim, ele tinha razão. Né? Então te converta. Né? Vai existir o quê? É a mesma coisa. Então a palavra de Deus não é moda, irmãos. Vocês já viram que eu critico muito, né? Essas frasezinhas, né? Filosofias humanas, por quê? Porque se não tem palavra de Deus, não tem o quê? A presença de Deus. Tem palavras, frases, coisas que você pode falar, dependendo aonde? Dependendo onde você está no contexto. Né? Você fez um curso de venda lá, você aprende algumas técnicas, a postura, beleza, né? Você fez lá algum outro curso, tal, beleza, te ajuda. Mas espiritualmente falando, irmãos, onde é que nós temos a nossa confissão? Tem que se falar a mesma coisa o quê? Falar o mesmo que a palavra de Deus. Mas não precisamos, como alguns falam, e eu critico também, a Bíblia diz, não precisa ficar dizendo a Bíblia diz, mas fala a palavra de Deus, né? Mostra a palavra de Deus, não precisa ficar toda hora falando, né? A Bíblia diz, né? Fala o que a Bíblia diz, né? Então, tem a nossa confissão, não deixando a nossa confissão, né? Aí eu falei confissão, compaixão aqui da parte dele, porque olha que fala o versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se, ou seja, compaixão. Compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que,
como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, que foi o que eu pregava semana passada, né? Quem estava aí vai lembrar que não estava à procura da pregação. Então, ele foi como nós em tudo tentado. Não apenas ele entende, mas ele o quê? Ele sofreu. Ele não apenas sabe a teoria, mas o quê, moço? Ele tem a própria prática, a própria o quê? Experiência. Amém? Mas a pessoa ela tem muita teoria, ela tem muita informação, mas está só na cabeça. Não pratica, não entra nada. Então Jesus não teve teoria de como era o sofrimento, ele sofreu. Ele não teve teoria de como era o homem. Ele criou o homem, depois se fez um homem e veio se compadecer o quê? Dos homens. Então, a confissão, compaixão, ou seja, a compaixão o quê? Das nossas fraquezas. Só que é bom nós entender isso aqui, tá, moço? Eu não creio que a nossa fraqueza é algo para nós o quê? Permanecer assim. Não precisa você abrir a Bíblia, exemplo, Romanos 8, 26, que fala aqui, né? Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele me ajuda a permanecer fraco? Não é o que o versículo diz. Ele me ajuda a ser fraco? Não é o que o versículo diz. Se ele me ajuda na minha fraqueza, ou seja, ele me ajuda o quê? A ser fortalecido. Não posso ser aquela pessoa, né? Igual o hamster correndo lá. Corre, não sai do lugar. Né? Uma coisa é eu não chegar à perfeição. Agora, outra coisa bem diferente, e é promessa de Deus, que eu sou o quê? Aperfeiçoado. Né? Sei lá, tinha uma fraqueza, eu era muito medroso, depressivo. Eu não vou chegar à perfeição, mas o quê? Ele vai me ajudar o quê? Na minha fraqueza, vai me dar a verdade, a vontade de viver, né? Vai me dar o autoestima dele, que é diferente da soberba, né? Ele vai me dar a coragem que vem dele, que é diferente da confiança no braço da carne. O outro já é o contrário. O outro sempre foi muito confiante, né? Porque se achava muito capacitado. É uma fraqueza, porque a gente sabe que não é assim. Aí Deus ensina o quê? Ele ficar molenga? Não. Ele o quê? Ele entender que toda a capacidade dele tem que vir o quê? Da presença de Deus. Então ele é autoconfiante, mas não é no braço da carne dele. É da presença de Deus. Então essa fraqueza não é me permanecer. Não é eu 50 anos, exemplo, né? Eu chegava, eu me converti. Eu era um homem muito bravo, chutava o cachorro. Daqui a 89 anos eu tô assim, Deus sabe que eu sou fraco. Não, tu não é fraco, tu é o estúpido. Deus não amaciou o teu coração? Como que um homem estúpido, eu digo estúpido, eu digo na carne, tá, moço? Não digo no sentido de ser uma pessoa mais direta. Tem pessoa que é mais direta, né? Sem ser mal educado. Né? Mas não, Deus não amoleceu o coração? Lá no começo, né? Eu tinha uma insegurança, não podia ninguém olhar para o cara virada para mim. Já estão falando mal de mim. Pode mandar lá para Saturno, vai achar que até os anel estão brigando comigo. Tá de volta em mim aqui me olhando. Aí daqui a 99 anos, a pessoa não para igreja nenhuma. Porque toda igreja que eu vou faz fofoca de mim. Nem sabe a tua vida. Às vezes não sou nem teu amigo no Face. Mas a pessoa tem uma coisa que parece que está todo mundo olhando para ela. Eu não acredito nisso, moço. Amém? Não, aí Deus coloca ele se compadece da fraqueza. Eu começo a confessar. Amém? Eu começo a confessar a palavra e ele me dá o que? A sua compaixão. Eu me torno a pessoa, volto a falar, eu me torno a pessoa, não é soberba, mas o quê? Mais alto o quê? Confiante. Nele, amém? Não é em mim, né? Mas o pessoal olhou o cara feia para mim. Pô, que culpa que eu tenho? A não ser que eu pregue só para modelos. Eu vou olhar com cara feia mesmo. E a minha cara é bonita? Então deixa. Para. Então, às vezes nem tudo é, né? Mas temos que entender a compaixão. Então, ele vai estar nos ajudando, amém? É confessar. Perfeição eu nunca vou chegar, mas aperfeiçoado a Bíblia garante. Eu não falo lá em Tessalonicenses 5, né? E Deus ele vai santificar o nosso espírito, alma e corpo para o dia do Senhor Jesus. Deus não fala em Filipenses 1, 26, se não me engano, né? Que aquele que começou a obra em mim vai aperfeiçoar até o dia de... Amém?
Então está cheio de versículo que fala que o crente é pego fraco, mas não continua o quê? Fraco. Não fala que ele vai chegar à perfeição. Amém? Mas também não fala que ele fica o resto da vida ali. Há outro versículo conhecido que é, né, lá em 2 Coríntios 12, né, que fala o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Também, irmãos, o poder de Deus se aperfeiçoa aqui na minha fraqueza. Eu não sei falar, então eu sou fraco. Mas então o poder de Deus me vem e me dá o quê? Uma eloquência dele. Amém? Não confunda eloquência com falar muito. Tem pessoa que fala, até pelos cotovelos. Não produz nada. Tem pessoa que às vezes não fala tanto, mas as palavras são o quê? São dosadas e Deus abençoa. Tem um que parece metralhadora. Só faz estrago. Parece uma granada. Joga, se tem dele, pum, acaba do mundo. O outro pode ser um arco e flecha, mas ele acerta e acerta bem. Não fala tanto, mas o que fala vai ser certinho. Amém? Porque Deus aperfeiçoou aqui na sua fraqueza. E ouça os testemunhos dos pastores. Se vemos que 99,9%, incluso eu, nunca quis ser pastor. Né? Porque tinha uma fraqueza. Né? Ou às vezes tinha grandes posses. Esse não é meu caso. Né? Às vezes porque tínhamos incapacidade, ou se achava incapaz, se achava feio, feia, ou se achava bonito demais, ou não sabia. E você não escuta um pastor, a não ser esse 0,00001 trilhão de 0,1%, que tinha, a maioria nunca quis ser. Mas aí Jesus foi e diz, ok, Jesus, que não se faça a minha vontade, mas o quê? A tua. E aquela pessoa que é uma exemplo missionário. Qual era a fraqueza dele? Ele queria ser médico. Ele queria fazer o bem de uma maneira natural, não é errado ser médico, mas ali era uma fraqueza dele. Por quê? Porque no sonho de Deus não tinha um missionário médico. O Romildo médico tinha o Romildo missionário. E ele foi, relutou. Eu fico até hoje mostrando. Jesus! O mundo perdeu o médico. O Senhor ganhou um pregador. Glória a Deus. E hoje eu estou aqui. Quem sabe um dia eu poderia ser um paciente da carne dele. Mas hoje eu sou muito mais. Eu sou um filho espiritual. Outros aqui foram ganhos por ele também. Ou através da Igreja da Graça, né? E aí? Fez muito mais bem do que o melhor médico faria. Então, a fraqueza não é só um pecado. Às vezes a fraqueza é uma coisa que você tem a tua base. Né? Eu falei, a fraqueza dele era ser médico. Era o sonho dele. Mas era fraqueza por quê? Porque não era o sonho de Deus. Então, era uma fraqueza. Porque o Romildo médico não existia no sonho de Deus. Mas o quê? O Romildo pregador tinha. Amém? Então, fraqueza não é só uma coisa fraca, digamos assim, pecaminosa. Às vezes é uma coisa até boa, mas que você tem que abrir mão. Porque aquilo para você seguir a Deus é uma fraqueza. Qual era a fraqueza do jovem rico? Do jovem rico, né? Era o dinheiro. Não o dinheiro em si, mas o quê? A ganância. Amém? E Jesus ajudou ele na fraqueza dele? Ajudou. Jesus teve compaixão? Teve. Jesus amando, diz, quer ser perfeito? Vende tudo. Amém? Só que não teve a parte do jovem rico? A confissão. Porque Jesus falou que aquela riqueza era ruim e ele falou a mesma coisa? Não, ele falou que a riqueza era boa. Ou seja, não teve a confissão. Confissão é falar o mesmo. Olha só. Então, confissão, compaixão, né? Vamos ler o 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza. Não é me deixar mais fraco, é me tornar mais forte. Para que, porém, um que, como nós, tudo foi tentado, mas sem o quê? Pecado. E olha só, confissão, 14. Compaixão, 15. Confiança, 16. Confiança, 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados, ou seja, nos seja feito justiça, em tempo oportuno, ou seja, na hora necessária. Então eu tenho a confissão da minha boca, eu tenho a compaixão dele, e eu posso chegar ao quê? Com confiança diante dele.
Confiança é temor, amém? É respeito, confiança, claro, né, irmãos? Não é colocando Deus como o meu serviçal. Ele não é meu serviçal. Alguns até falam assim, essas igrejas determinam a Deus. Primeiro que quem fala isso não conhece a Bíblia e não conhece pelo menos a Igreja da Graça, porque aqui nós nunca mandamos você fazer isso. Já mandei? Coloca Deus na parede aí, cobra Deus. Eu fiz isso? E se algum pastor fez, está errado. Você está falando mal? Tô, porque é errado. Né? Não, mas nós determinamos ao mal em nome de Jesus. Então até a determinação não é mandar Deus. É mandar o quê? Mandar o mal em nome de Jesus, com o poder de Deus. Então eu tenho o quê? Uma confiança. E que se eu estou fraco e eu abrir o meu coração, ele vai me fortalecer. Eu lembro no começo da caminhada, não que hoje sejamos, como eu falei, eu seja uma metralhadora eloquente. Mas burro eu não sou também. Eu sei usar um pouco as palavras, né? Mas nem sempre foi assim. Eu lembro que no começo, o que eu fazíamos? Não é para você fazer a mesma coisa, tá? Eu consagrava o óleo e bebia óleo. Ungia a minha língua. Não vou mostrar a língua, senão vai dizer, pastor, mostra a língua. Você tinha essa parte, né? Pastor, mostra a língua pro povo. Né? E eu botava ali. E eu consagrava, o Senhor vai me ensinar a falar. O Senhor vai me dar inteligência. O Senhor vai me dar capacidade. Não que hoje eu seja, irmão, uma metralhadora, fluente, eloquente. Mas se eu falar também que eu não sei ler, escrever e falar direitinho, eu sou um mentiroso. Ele me ensinou. Então, a minha capacidade não é criatividade e inteligência, é inspiração. Se ele me ensinava a falar em língua, que é o mais difícil, ele não me ensinava a dominar a minha língua no português, que é o mais fácil? Se o Espírito me ensina a falar a língua dos anjos, ele não me ensina a falar a minha língua direito? É óbvio que sim. E era isso que eu, não precisa fazer igual. Eu orava assim, e Deus foi dando capacidade, palavra, aí as mensagens foram crescendo, né? Até para fazer louvor. Meu Deus do céu, a Dani que me conhece há anos, né? É horrível a voz, não precisa ser a perfeição. Até a voz desafinou. Mas se hoje eu acharmos, quando ele vir agora, que eu acho, que eu sei que eu consigo, ou se eu começar a usar isso que ele me deu para outro plano, que não seja o dele, unção é para trabalhar. Não precisa de unção que você não quer trabalhar. Deus me tira. Eu fico igual Zacarias, né? Vem dele a capacidade. Então a capacidade é o que? Vem de Deus. E isso é o que? É a nossa confiança. Eu sei que o Senhor pode me ajudar, por isso que o Senhor vai me ajudar. Ele ajuda, mas tem que buscar. Amém? Então, 3 coisas. Confissão, que é falar o mesmo. Compaixão, que é da parte dele. E isso me leva a quê? A confiança, a chegar a Deus e conversar com ele. Mas conversar de verdade. Irmão. Às vezes você fica numa igreja ali 2, 3, 4, 5 anos. Tem pessoa que lá do começo, né? Quando troca o pastor, a pessoa se aprende e conta todos os problemas que já contou para o outro. Né? Só que na época lá na época da pastora Luciana, a pessoa estava com aquele problema ali. Aí trocou, veio a pastora Verônica, a pessoa estava com aquele problema ali. Aí já está o Moisésinho aqui há 2 anos e 1 mês, quase 2 anos e 2. A pessoa tem o mesmo problema. Pô, irmão, chega uma hora e fala assim, tá me tirando? Ai, que horror, pastor. Mas é verdade? Poxa, a pastora Luciana, a pastora Verônica e o Moisésinho, nenhum serviu para te ajudar? Você entendeu, irmão? O que falta, irmãos? Falta uma coisa muito necessária. O quê? A sinceridade. Agora, quando a pessoa abre o coração, não que a gente não atenda, né? Mas quando a pessoa abre o coração, sentada, Deus fala cada coisa. A vida dá umas bordoadas bem dadas nos dedos, mas aquilo é pro bem. Às vezes a pessoa fala e assim, meu Deus, Deus falou comigo. E a pessoa muda. Amém? Então, porque aprendeu o quê? A confessar, aprendeu a ver que Deus é compassivo e o quê? E a chegar com confiança. Amém? Vamos parar aqui, graças a Deus, que assim como as nossas fraquezas não acabam, a compaixão dele e a capacidade de me ajudar também não. Por isso que eu tenho que fazer o que o 14 fala.
reter firme o quê? A minha confissão. Amém? Então, grave essa palavra. Deus abençoe você de casa, em nome de Jesus. Então,